que é a coisa mesma da grafia, da ortografia, da escrita. Então, color, né? Color, para vocês tem o U, para a gente não tem o U. Center. Exatamente. R-E ou E-R. Então, essa parte também ela tem uma diferença. Ok. Tem. Até E com Z ou S também, várias coisas, tipo organize, várias coisas assim, que tem Z e que aqui a gente fala com S. Sim, sim. Mas essas coisas, elas não trazem a coisa do misunderstand. Não, que é escrita, né? E da gramática também. Do you have you got? In the end, a gente entende. Mas a parte que dá o misunderstand, que é a falta do entendimento em si, isso que eu acho legal saber, porque a gente confunde. Então, por exemplo, eu fui pegar o metrô e eu falei, please, where's the subway? Né? E o cara falou, oh, you can get the tube. Eu falei, tube? Eu falei, que tube? Poxa, é muito louco E às vezes eles falam the underground. You can take the underground. Underground, sim, underground eu já tinha ouvido, mas tube. Eu falei, cara, achei muito louco, achei muito. Aí eu fico, eu não sou linguista, mas eu gosto de aprender línguas. Aí eu fico viajando na maionese, na diferença. Eu falei, tubo. Aí eu fico tentando entender um tubo, né? A gente passa por um tubo. Isso, exatamente. Porque para memorização de vocabulário, eu trabalho muito com programação neurolinguística e técnicas de memorização, e uma delas é você fazer associação com imagem, que é assim que o nosso cérebro funciona. E eu achei muito legal, tube. Aí eu fiquei no tube, aí eu falava, please, aí eu já... Não, e aqui é engraçado que tudo é muito teatral, né? Você já incorpora o tube, você já quer pôr uma mão, você já quer, né? É engraçadíssimo aqui, eu adoro. E eu participei de um treinamento há 2 semanas atrás e a moça, ela é só um awareness, né? É só uma compreensão, ela não foi a fundo. Mas ela falou uma coisa que eu acho muito legal falar aqui, até para você que já está entrando nessa parte de teaching. Por exemplo, teaching, né? Que a gente fala com T de tia, como se fala no Nordeste, e não de ti, como TCH. Isso é importante, porque o T no inglês, ele não tem o som do brasileiro que a gente fala. A gente tem o... né? Teacher. Ele é mais um T. Igual o L também, né? Mas o L. Pois é, communication, tem alguns que aí vai ter. Mas, e aí eu acho muito interessante. Mas o que ela falou que eu acho muito legal, que a dificuldade do gringo de falar, por exemplo, o português é o som nasal, né? Então é o, que a gente tá no nariz. Se você pegar o espanhol, você já vem pra boca, que é Então, se você pegar o portunhol, ele assim, comunicação. Ele não fala comunicação, ele não fecha, é comunicação. E o inglês é som daqui, ó, né? Então, se você falar do you have como americano, ele é mais um som aqui pra boca. O som que vai lá para a Inglaterra, conforme vai subindo, vai descendo, ó. Do you have? E aí você sente o voice, som, o sound que a gente chama. Do you have? Se você pegar o escocês, parece que vem do guts, parece que vem do estômago. Que é have you got? Have you got? Que aí você nem consegue, que eles nem abrem a boca para falar, né? E eu achei isso muito interessante que ela falou. E eu falei, gente, eu preciso falar isso, como que vai descendo o som conforme vai mudando a língua. Português, espanhol, inglês e inglês americano, inglês britânico vai descendo. Escocês, eu falei, só se for lá das entranhas, porque eu não entendo nada. Parece que os caras engoliram. O escocês é muito puxado, um acento, e assim, olha, vou te contar agora uma história engraçada. A primeira família, a única família que eu trabalhei aqui com babá foi uma só, né? Eu trabalhei por 6 meses. A mãe era chinesa e o pai era escocês. Olha no que eu me meti. Gente, eu acho muito, muito difícil mesmo. Eu estava na Disney trabalhando e no meu quarto do lado havia uma família de escocês. Eu dava hi, good day. Eu dava um bom dia e fingia que eu estava entendendo, porque eu não entendia absolutamente nada. Porque realmente é um som diferenciado. Depois, quem quiser deixar o e-mail aqui para mim, eu vou mandar
essas pesquisas que eu fiz, que a gente, né, trocou aí depois, de como o accent, né, o sotaque, ele por ser diferente, o quanto que complica e implica na nossa compreensão, que está ligada à primeira competência do aprendizado da língua, que é o listening. Se você não entende, como é que você vai se comunicar? Porque Sim. conversation é listening e speaking. Mas se eu não listen, se eu não entendo, o que que adianta? Eu vou speak o quê? Que eu não entendi, né? Então, Exatamente. eu acho muito difícil. E aí, Dai, como você me deu lá aquelas palavrinhas lá, eu vou ler aqui, porque eu não vou lembrar de todas, mas eu até já vou ligar aqui meu computer. Mas aqui, pra gente falar das principais. Ah, eu não abri o meu, então deixa eu abrir aqui também, que daí fica mais fácil, que daí eu consigo acompanhar. Mas é aqui, ó. Então, eu queria falar, então, as principais. Peraí. Eu não vou nem focar agora, eu vou focar. Então, a gente tem a parte da gramática, que é diferenciada. A gente tem a parte da ortografia, que é diferenciada. E aí, o léxico, né? O léxico, que é o vocabulário que a gente vai falar das diferenças. Porque o sotaque, a gente vai estar dando uma pincelada no final, mas agora a gente vai falar de escocês por causa da série Outlander. Ah, sim, então tudo, Cris, tudo depende da motivação, da inspiração. Eu também fiquei, quando eu assisti aquela que tem. Eu esqueci o nome, sou péssima para nomes, mas teve uma que assisti que era um sotaque mais inglês. Aí eu fiquei com vontade. Tem várias séries legais que tem séries britânicas agora, que eu posso até falar algumas, né? A primeira de todas é a The Crown, que tá com temporada nova, né? Que tem a temporada da princesa, né? Da Diana. E tem uma que eu assisti que chama Behind Her Eyes. Eu não sei se você viu essa. Behind Her Eyes? Não. Isso, muito boa. Britânica, um acento muito legal. I have to confess, I am learning French. Eu estou voltando para o francês, então eu estou assistindo série só em francês, que é aquela Lupin e chama 10%. Eu estou assistindo em francês. 10%. Achei chique, eu acho chiquérrimo. Igual uma expressão que eles falam aqui muito, eu não sei se é comum nos Estados Unidos, você até me fala, porque vem do francês, né? Eles falam pardon-me. Ah, não, então, porque aqui o americano, eles falam. ele é muito a cultura dele, entendeu? O que é legal da Inglaterra? Porque é a Europa. Você consegue partir para coisas mais de cursando. Pois é, eu tô super assistindo essa daí. Mas a Europa ela é rica em várias culturas, é muita história, né? Os Estados Unidos acaba fica limitado ali. Então, e aí a gente usa aqui expressões, essa como pardon-me, é tipo perdão aqui e é falado normal aqui. É como se estivesse falando, me desculpe, não tá falando em francês. Para quem tá falando pardon-me, tá falando desculpa normal, assim, sabe? Então, acho muito legal. Sim, mas uma coisa que me chamou a atenção, você trabalhava com esse negócio de aluguel aí na Inglaterra, né? Então, para mim, uma coisa que aluguel é rent. E aí você falou que rent, não é? Rent é o quê? To let. Letting. To let. Letting agency. Tá vendo? State Isso para mim é agency. novidade. Então, rent virou let. Uma coisa que eu vi outro dia, para mim, chupeta é pacifier, né? Aqui é dummy. Oi, a Carmencita. Então, é dummy. Dummy. E aí, eu passei por uma situação que eu precisei de uma pacifier. E aí a pessoa falou, oh, dummy. Aí eu falei, oh, damn it. Claro, oh, darling, you need a dummy. Dummy. Então, muito louco, né? E a questão também do apartment, né? Que é very American. Flat. E aí é flat. Flat. É? E não é nem flat, porque não fala, é flat. Excuse me. Então. Tipo, é muito assim...
Aqui eu acho engraçado que eles usam o A aberto, né? Então, muita dificuldade que eu tinha era por causa do inglês americano, que ele fala o A sempre com som de E, né? I can't. Sim. I can't. E Yes. aqui é I can't. Yes. I Isso daí can't. já vai... Que aí entra a pronúncia. Entra Isso, o sotaque, exatamente. mas tem o sotaque e tem a pronúncia, que a gente vai falar daqui a pouco. Aí, lógico, né? As famosas French fries, que eu falo French fries, Chips. e no britânico, chips. Chips. Fish and Chips, não sei. chips. Que daí para você lembrar fica bem fácil, né? Fish and chips. Porque quando Mas você... na minha cabeça, para mim, se eu fosse para Inglaterra e fosse pedir fish and chips, seria chips. Não o E French para nós fries. é crisps. Crisps. Ai, não. Pois Que é é. o salgadinho, né? Aquele que você compra, aquela batatinha, crisps. Ah, então, tá vendo? Já, É engraçadíssimo, né? Quanta diferença. outro dia eu vi você falando que você estava tomando um pint. Uma pint, é. Pint, para mim, é bom. Primeiro que eu não sou tomadora de cerveja, mas eu pediria uma beer, um draft beer, né? Que é um shot. Aqui não, é can I have a pint, please? Esse pint aí, que é um pint, na verdade, mas que se abre-se a boca daí desse jeito e acaba falando pint também. Aprendi, principalmente na Irlanda, que eles falam pint também. E lá eles tomam vários pints, vários mesmo. A gente quase não ouve aqui beer. Não, Can I have a beer? Americans só falam beer. Can I have a beer, please? Isso daí, com certeza. Aí depois tem outro que até tem uma história engraçada, né? Cookie, que eu faço muito nas aulas de culinária, cookie. E você... Biscuit. Pois Biscuits. é. Biscuits. Biscuit. A minha passageira, uma vez na Disney, ela falou assim, Amara, por favor, como que eu peço uma coca? Eu falei, just ask for a Coke, né? Can I have a Coke, please? Ela me volta com cookie. E sobre coca também é engraçadíssimo, que aí eles falam, como que eles falam refrigerante aí? Soft drink? Soft drink. Aqui é fizzy drink. Ah, é verdade. Fizzy de... Fizzy drink. Porque fizzy, né? Borbulhar. Olha lá. Então, as coisas parecem mais óbvias para mim no inglês britânico, sabe? Elas parecem ser mais óbvias do que no inglês americano. Porque o que tem a ver uma bebida que é macia, soft? Soft drink. Não me parece. Aqui o soft drink, na verdade, é a categoria. No soft drink, na categoria de soft drink, entra água, entra suco, entra fizzy drink. Soft drink significa sem álcool aqui. É, entendi. Por isso que é soft. Ah, boa. Então vai ver que é isso. Aí não tinha... A outra coisa que para mim causou estranhamento, assim, de estar vivenciando é o sidewalk. Sidewalk. Aqui eles chamam de pavement. 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 É, eu tive que puxar na memória para lembrar, porque para mim também, porque como eu aprendi algumas coisas em inglês americano, às vezes eu tenho que lembrar, aqui é pavement que eles falam. Eles ainda falam, aqui, eu tô lendo algumas coisas, mas eu tô puxando mais assim, lógico, eu falo wardrobe, mas eu falo closet da mesma maneira. Aqui eu tô vendo que o wardrobe é mais britânico, mas eu falo igualmente as duas coisas, engraçado, né? É, o pants. Pants também. Qual? Pants. Calça. Pants. Trousers. Trousers. We say trousers here. E aí vocês falam pants. Sim. E, nossa, eu passei por uma na minha escola de inglês por causa dessa. Porque eu falei, a professora perguntou, o que você vai fazer depois que sair da aula? Aí eu falei, I'm gonna return my pants. Porque pants aqui é como se fosse a calcinha, que na verdade não é nem pants, mas assim, se entende mais como roupa íntima, pants aqui. Aí, tá vendo? Seria trouser. Isso é super legal de falar. Assim como imagina, eu era uma adolescente e fui pedir uma borracha e falei condom, né? E aí não tem nada a ver com britânico ou inglês ou americano. Eu só aprendi uma condom, que é camisinha, mas enfim, fazer o quê? Mas eu tenho uma parecida com essa também, que quando eu estava trabalhando lá na casa da família, né, onde eu era babá,
eu precisava de um Durex, porque o menino tinha rasgado o caderninho dele, o livrinho, sei lá. Aí eu perguntei pra mulher, I don't know how to say Durex, Durex. And Durex, Fia, é a marca de um condom. Sim, É tipo a sim. marca... É uma marca. Eu já vi várias vezes. Dai, no turismo, o lugar que a gente mais vai na vida é na farmácia. Então, eu tenho essa memória de entrar e como é bem na vista, assim, de ter, ainda me chamar a atenção, né, da marca. Agora você imagina a cara da chinesa olhando pra mim, eu pedindo um Durex. Isso são os constrangimentos que a gente aprende for good, né? Pro resto da vida a gente aprende, é muito legal. Pois é. Daí ela olhou assim pra mim e ela falou, Durex? Durex is a condom? Is that what you want? She was like, is that what you want? Not what I want, but good to know. Não saber, né, gente? Porque pelo menos para passar outro carão a gente não passa. Verdade. A outra coisa, por exemplo, também, bom, truck and lorry, mas a gente mal usa esse Lorry, vocabulário. Eu quero um vocabulário que a gente use, né? Sim. Vamos ver, deixa eu ver se tem. Uma que sempre também tem é a do CEP, né? Que aí é zip code e aqui é postcode. Ah, verdade. Sim. Zip code e postcode. A Lourdinha tá falando que em português de Portugal, né, Lourdinha? Durex e fita cola. Também passei vergonha pedindo Durex. Tamo juntas no carão, né? É nóis, é nóis. Bom, um que a gente usa bastante é elevator, né? De elevador e lift. Né? Lift. Que é levantar. E aí também, can I have a ride? Né? Eu preciso de uma carona. E Can aí I have também, a lift? Can I have a lift? Também é bem diferente. Bem diferente. Eu não entendi nada. A primeira vez que alguém me ofereceu uma carona no meu trabalho, oh, would you like a lift? Eu tava olhando assim, não tava entendendo nada. Aí ele explicou, do you want me to take you home? It's raining. And I said, oh, okay, yes, thank you. Yes, please. Muito bom. Outra coisa, public school, né? O quê? Qual que é essa? Public school, que eu tava lendo, essa eu não conhecia, super, para mim, public school é public school. State school, eles chamam aqui, ou local authority school. Eu acho que porque aí eu acho que tem a ver também com um pouco com a cultura do lugar, né? Porque nos Estados Unidos realmente não se paga escola. You go to public school, ok. Se você pagar, é porque você tá indo assim um outro nível, né? Mas aqui também. Mas só tipo os filhos das princesas, filhos da realeza que pagam. O pessoal tem grana mesmo. Então vamos acabar. Nunca ouvi várias aí, minha irmã tá falando. Ó, tem uma que eu acho. Meu pai, por exemplo, ele estudou em escola interna. Inclusive, era uma escola inglesa. E a pior matéria da vida dele era inglês, né? Por isso que ele queria que todo mundo lá em casa fale inglês, que a pior matéria dele era o inglês. Ele estudou numa boarding school. Então, boarding school é o internato. Você vai aqui na Inglaterra, é comum. Todo mundo vai para boarding school, né? Então, eu já tinha ouvido falar de boarding school, que na Inglaterra, culturalmente, é uma coisa normal e que nos Estados Unidos, as pessoas não vão para boarding school. Not that I know of, né? Não que eu conheça, não que eu saiba. Elas vão para public school, normal. E lá tem um excelente... aqui também, não tem problema. As escolas aqui são boas. Não vejo ninguém reclamar. Eles usam uniforme, todo mundo bonitinho. As menininhas de saia, com meia calça. Eu acho uma graça. Muito bom. Os rapazes de terno, gravata. Escuta, a outra coisa que eu tô vendo aqui. Eu falo drugstore. Aqui é chemist. Então, eu falo, chemist. I need to go to the drugstore. Where is the drugstore? Or the pharmacy. A gente às vezes fala até pharmacy. Eu já ouvi. Mas assim, o mais popular é chemist. Se você andar pela rua e olhar, você vai ver escrito chemist. E aí, sabe o que eu achava que era? Eu achava que aquelas farmácias de manipulação, porque me lembra química, né? Chemist, química, deve ser onde... Mas não, é uma farmácia normal mesmo que se chama chemist.
Sim, não, pois é. Também esse daí não sabia, não. Quer dizer, o ano quando eu fui, eu tava até procurando uma pomadinha para uma amiga, né? E aí fiquei procurando as chemists, mas até então eu tava procurando uma drugstore e tudo bem, né? Peguei o tube e fui atrás da chemist. Very good. Bom, a outra coisa que eu super comum, eu até tenho dificuldade em pronunciar, né? Porque eu falo, you gotta go to the line, vai pra fila, não vai pular, né? Não vai furar a fila, né? Sim, sim. E aí Aqui a fila, gente fala kill. kill, Kill. kill. É que ela escreve desse jeito estranhíssimo, o E de novo, né? Kill. Uhum. Mas você não fala assim, você fala kill. É, porque tentava, como em parque de diversão nos Estados Unidos, você vê essa palavra, né? Que você tem que. Aqui começa a fila, né? The wheel starts here. Ou, por exemplo, tem aquele negócio de fast pass, de você pegar um passe rápido. E aí, nos parques da Universal, se eu não me engano, é fast wheel. Fast wheel. Não tem a ver com line. Uhum. E aí eu Mas é falei, kill que se fala aqui. então, e Kill. Não eu tem o lia. que, porque essa junção do QU com esse som de K é do Brasil. Sim, Mesma coisa o G com a mas gestão eu tô de. nos Estados Unidos, só conhecia line. Vejo uma palavra com QU, Claro, a gente vai assimilar com o que a gente e aí sabe, eu né? falava assim, quanto custa esse negócio aqui, moço? Porque eu queria pular fila, eu queria comprar pra gente ir mais rápido. The fast quill. E ele falava, oh, quill. Eu falei, isso aí. Mas é a mesma coisa com a junção do G e U. Por exemplo, guarantee. Você se escreve guarantee, mas você não fala guarantee, guarantee. Sim, sim, guarantee. É no Olha, meu português que amigo tem aí. esse som de gue, qui, essas coisas, né? Aqui se lê totalmente diferente. Eu tenho um amigo que entrou agora, ele fez intercâmbio comigo, Zé. Oi, Zé. Olá, Zé. O Zé aprendeu inglês. Ele foi para Indiana, ele foi lá para o Corn Belt, mas depois ele foi mandado lá para o sul. Não me lembro para onde ele foi, mas depois Louisiana, alguma coisa assim. Mas enfim, muito legal. Hi. Period. Period. Full stop. Mas vocês falam mesmo? Porque para mim isso é tudo, that's all, period. Ponto. New Full Orleans. stop. New Orleans, Full sorry, stop. Zé. Ponto final. Full stop. Pra mim é tipo assim, full stop, tô cheia, chega. Full stop é tipo fim da mensagem, fim da linha. Full stop. Ó, esse daí eu acho que eu não vi nunca na minha vida, full stop. Mas é muito comum. Principalmente quando alguém tá te ditando alguma coisa, ou também como uma expressão. Tipo assim, quando alguém quer acabar uma conversa, em vez de falar ponto final, mas sim, você fala ponto final. Você fala full stop. I had enough. I had enough. Full stop. Não, mas pra mim eu falo period. Como você tá lá ensinando? A gente tá falando de teaching aqui, né? Então tá, eu tô ensinando, porque muitas crianças, eu falo crianças que eu dou bastante aula para criança, mas mesmo adulto, você fala, eles ficam confusos entre teacher, tirei 8.5, aí eles falam 8.5. Aqui, quando é o final da frase, é full stop. Full stop, tá. Essa eu acho que é. Olha lá, full stop, trunk and boot, math. O Zé tá falando pra gente aqui de quite odd. Quite odd. Quite. Quite é muito usado aqui.